Salve nação, é hora de falar do Malvadão, Flamengo 2, Vasquinho 0. Galera, temos aqui o pós-jogo do Sport Center da ESPN Brasil para falar da vitória do Flamengo que amassou o Vasco. Quero convidar você aí, que é rubro-negro, que é mengão, inscreva-se no canal. Veja se você está inscrito aqui no nosso canal. Se não tiver, inscreva-se. Vai ajudar bastante o nosso canal, tá bom? Seja bem-vindo, irmão. É nóis, estamos juntos. E por último, ative o sininho para você não perder nada. Vamos lá pro vídeo então, galera. Quero dar os créditos para a ESPN, link na descrição como créditos. Simbora, vamos lá. Estamos de volta com o nosso Sport Center, final de clássico no Campeonato Carioca. Deu Flamengo para cima do Vasco, 2-0. A gente confere os gols dessa partida, também os principais momentos, Paulo Calçado, de um primeiro tempo dominado pelo Flamengo. Um Vasco muito abaixo, principalmente na primeira etapa. No segundo tempo até faz ali 20, 25 minutos diferentes, né? Um pouco melhor, tentando alguma coisa dentro do jogo. Mas é fato que o Flamengo, dentro de toda a partida, superior e sai com o resultado. Glaucia, não dá para comparar, não tem nenhum ponto para você de estabelecer uma comparação entre Flamengo e Vasco, porque os momentos são totalmente diferentes, né? O Flamengo tem elenco, tem um grupo muito forte e tem uma proposta de jogo que o grupo já percebeu que mudou. Então é o seguinte, mudou por vários sentidos, tá? Não é que mudou com o Felipe Luiz, que o Tite não conseguia, porque é um outro Flamengo, é uma outra administração, a administração do vestiário, que é do treinador, é do diretor, o outro é do presidente, e os jogadores já perceberam que este Flamengo vai jogar da forma que o Felipe Luiz deseja, que é pressionando o tempo todo. Então, quem tiver condições físicas para pressionar, os jogadores vão atuar. Se não tiver, espera um pouquinho, descansa, outro vem e joga. Então isso está muito claro no Flamengo. E o primeiro tempo foi um festival, né? Foi uma vantagem muito grande, porque é uma equipe que tem qualidade técnica e pressiona, retoma a bola o tempo todo. E retomando a bola o tempo todo, mora na área do adversário, né? O placar, em função do primeiro tempo, foi até pequeno. Pois é. Né? Se o placar ele não expressa o que foi a primeira etapa. Aí o pênalti, que sofreu mesmo o Plata. O Plata teve uma boa atuação. Bruno Henrique quem bateu. Bruno Henrique bate. Então, se o Felipe Luiz tem uma possibilidade, o Plata já mais adaptado. Pena que o Juninho se machucou, acabou de chegar. Mas ele ainda tem o Cebolinha. Ele tem o Bruno Henrique, joga numa outra função que é super importante pelo centro. É um jogador decisivo. E tem um banco de reservas que pode mudar partidas quando ele sentiu isso na segunda etapa. Que veio realmente um Vasco reformado, até um Vasco surpreendente por aquilo que a gente viu no primeiro tempo. Um Vasco que conseguiu acessar a área do Flamengo. Aí ele usa o banco, entra Luiz Araújo, entra Alan, quer dizer, Cebolinha. É uma capacidade de melhorar a equipe. Ortiz. Então, Glaucia, eu acho que o torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar a uma coisa. Time titular, ele pode até ter na cabeça qual é o time titular, mas é uma equipe que vai rodar muito a sua escalação, em função de adversários e de uma questão física que é super importante. Flamengo andando em campo, a gente não vai ver. Tá? Agora, o Vasco, como competir com o Flamengo nesse momento é impossível. Acho que o segundo tempo deu até um alento para o torcedor, mas não dura muito tempo. O Carille faz uns ajustes ali na segunda etapa, propõe ali uma linha de 3, o pessoal um pouco mais agudo pelas beiradas, mas, como você falou, não aguenta muito tempo e também não tem essa profundidade de elenco que o Flamengo tem, né? Então, assim, o Carille não tem opções para mexer. Essa bola do Verratti aí na trave já na segunda etapa, o Verratti não recebia nada no primeiro tempo, né? Então, até mesmo em questão de ideias de jogo, né, Calçado? A gente vê ainda como o time tá bem carente. Não tem essa profundidade de elenco, também não tem muitas ideias. No meio de semana já tem Copa do Brasil, quer dizer, já vem numa pressão. O Rondonópolis é aquele jogo que não tem mais empate, né? O empate seria do visitante, né? Não existe mais isso na Copa do Brasil. E dava vantagem para o grande, geralmente. Geralmente o visitante é uma equipe... Nesse caso, o Vasco, que visita o Rondonópolis, né? Então tem que ganhar um jogo. Tem que ganhar um jogo. No meio de semana, já a Copa do Brasil, que é algo importantíssimo para a sequência da temporada.
E um Vasco que já vem nessa pressão, né? Pressão da temporada passada, desse início de trabalho do Carille, que parecia até que ia impactar, assim como foi o início dele no Santos, né? Imprimiu ali três vitórias na sequência, quando ele passa a usar o time principal no Campeonato Carioca, parecia que seria semelhante, mas não. Aí depois o Vasco passa a oscilar e cai muito também de rendimento. Michael se contundiu, né? Numa arrancada dentro da área, ele levou a mão à coxa e deixou o campo muito triste, chorando, e entra o Cebolinha que está no banco. Não fazia um gol há 8 meses, né? Então, toda essa comemoração. E foi um golaço. Então, veja a capacidade, né, de utilizar jogadores. Entra ainda um Cebolinha. Então, se você pegar o banco do Flamengo hoje, claro, não vou falar de nem Léo Ortiz, tá? Ou jogadores que estão fora, como Nico de la Cruz. Mas se você pegar o banco, todos eles jogariam no Vasco, né, como titulares. Então, o Felipe Luiz tem uma capacidade de gerenciar o grupo, e o grupo entendeu quais são as premissas do Flamengo do Felipe Luiz. As premissas são essas. Quem estiver adaptado e jogar dentro das premissas, de pressionar, de ter movimento. Então, você não olha para o Flamengo, não é aquele time... Tem alguém paradão ali, esperando a bolinha no pé. O setor pode ser ocupado por determinado jogador, mas ele está o tempo todo atento aos movimentos dos companheiros para um ou outro ajuste para receber a bola. Então, isso vai melhorar muito e é uma condição que certamente está visando. E o Flamengo tem esse dever e esse direito de ir até o Mundial de Clubes, assim, olhar para o mês de junho. E todo o trabalho que está sendo feito é em função também dessa competição. Porque se ele estiver muito bem para o Mundial de Clubes, significa que o estadual foi bom, que a Libertadores vai começar muito bem e que o Campeonato Brasileiro também. Então, esse é assim, o princípio e o caminho do Flamengo para o início da temporada, mas são clubes totalmente diferentes, né? Seria muito exigido do Vasco um desempenho de Flamengo nesse momento. Começando o trabalho do Carille também, né? Vamos lá para o Maracanã, girar as nossas equipes que acompanharam essa partida, mais um clássico nesse Carioca. A gente fala com o Pedro Henrique Torres, chegando ao vivo aqui, também trazendo mais informações para a gente. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Um grande beijo para você, um abraço para o Calçade, todo mundo ligado com a gente no Sport Center. Quase bom dia, né? Mas ainda boa noite a todos aí, faltam 5 minutinhos para meia-noite. Mas estamos aqui no Maracanã, onde acabou de acontecer o primeiro Clássico dos Milhões de 2025. Vitória do Flamengo, 2-0, gol de Bruno Henrique, de pênalti na primeira etapa, e do Cebolinha no finalzinho, golaço. Mas bem a Cebolinha, né? Aquela batida que ele tem. 2-0, Flamengo classificado agora para as semifinais do Campeonato Carioca, chegou a 20 pontos, lidera tranquilamente, pode até garantir, quem sabe, o primeiro lugar geral já neste fim de semana, depende, o Volta Redonda ainda joga amanhã contra o Sampaio Corrêa, então o Flamengo já está mais tranquilo para a última rodada contra o Maricá, o Vasco fica numa situação um pouquinho mais complicada, daqui a pouco a Roberta Barroso fala mais sobre o lado vascaíno. Sobre o lado rubro-negro, um primeiro tempo muito bom do Flamengo, foi bem superior, teve até um golzinho anulado no final do segundo tempo por impedimento bem pequenininho ali do Varela, e aí o gol do Plata, até numa falha do Léo Jardim, mas o Flamengo foi bem superior, os torcedores rubro-negros aqui reclamavam, a gente fica bem pertinho aqui da torcida na tribuna do Maracanã, reclamavam do placar pequeno, magro no primeiro tempo de 1-0, diante de tamanha superioridade. O Vasco no segundo tempo foi até superior com as mexidas do Carille, e aí depois o Flamengo conseguiu, de fato, retomar as rédeas da partida e, enfim, conseguiu o que gostaria. 2-0, a torcida fez bastante festa, aí o time entrou na onda no final também, tentou fazer uma festa ali dentro do gramado, especialmente o lateral direito, o Wesley, junto com o garoto Matheus Gonçalves, se conhecem nas categorias de base. Fizeram algumas firulas ali já no final da partida, um toque de letra do Wesley irritou bastante os jogadores vascaínos, aí partiram para cima, quase tivemos um sururu, como eu tenho chamado, igual no último Flamengo e Botafogo, mas foi contornado, não chegou àquele nível de agressões, nada disso, ainda bem, e aí extrapolou um pouco para a torcida, no setor sul ali do Maracanã, alguns torcedores bem revoltados com a derrota, com talvez ali a movimentação dos rubro-negros em campo, tentaram invadir e foram contidos pela segurança, pela polícia, enfim, aqui no Maracanã, mas saíram agora, vamos ver como é que vai ficar o entorno diante disso. Então é isso, o Michael saiu com uma lesão
muito provavelmente uma lesão puxou ali no arranque no segundo tempo e aí deu lugar ao Everton Cebolinha. Isso que preocupa mais. O Calçade falava bastante aí de como o Felipe Luiz exige fisicamente dos jogadores, a pressão. De fato isso passa a preocupar, porque o Alexandro já tem uma lesão grau 1, já está fora há algum tempo. A questão do Juninho, que foi um edema muscular, não foi uma lesão, ficou fora também. O Ayrton Lucas foi um trauma, então não chega a ser questão muscular, mas de fato esses problemas musculares, ano passado, assim que chegou o Flamengo, o Michael sofreu uma lesão grau 2, também nesse estilo, foi lá na Bahia, Copa do Brasil contra o Bahia, e ficou mais de 2 meses fora, então preocupa, claro, o Michael. A gente vai correr ali na zona mista, tentar saber de fato o que aconteceu, como é que o Flamengo está após essa partida, se o Wesley vai falar, por exemplo. Então vamos buscar ali, lá embaixo, a gente tem que descer umas escadas aqui para saber tudo sobre a zona mista do Maracanã. Como eu disse, o Flamengo agora volta a jogar daqui a uma semana contra o Maricá, então fica mais tranquilo, uma semana cheia para trabalhar para o técnico Felipe Luiz. Glaucia. Boa, Pedro, obrigada, gostei do sururu, viu? Boa sequência de trabalho aí para você, que hoje só amanhã pra gente. A gente segue acompanhando aí no Maracanã também a cobertura. Vamos dar uma olhadinha nos números dessa partida, desse clássico entre Flamengo e Vasco? Na tela aí pra gente, Calçade, em finalizações 14-8, no alvo 4-1, escanteios 4-1, faltas cometidas 12-10. Os números também mostram a superioridade do Flamengo. E até pouco, né, de acerto em função de toda a facilidade que o Flamengo teve e construiu, trabalhou por isso no primeiro tempo. E o futebol, a gente comentava até antes do jogo, assim, de chegar aqui no nosso Sport Center, estava 1-0, houve um gol que foi invalidado por impedimento. E era um momento, assim, de um volume incrível do Flamengo. Sim. O empate do Vasco, aquela bola atravessando o Derrete, você sai do jogo com aquele 1-1, poderia dar uma falsa impressão. Primeiro que o Flamengo perdeu oportunidades, claro, se tivesse empatado. E o Vasco, com um gol, sairia numa igualdade que não é a igualdade do momento do jogo. Então, o 2-0 mostrou um pouquinho das diferenças que essas equipes têm. Roberta Barroso, também direto do Maracanã, chegando aqui conosco para trazer o lado do Vasco também neste pós-clássico. Tudo bem, Beta? Seja bem-vinda. Beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Beijo para você, Calçade, amigos do Sport Center, fã de esporte. Pois é, o Vasco praticamente só entrou em campo no segundo tempo e os vascaínos se perguntam por que o time não jogou assim desde o início, porque na segunda etapa, nos primeiros 25 minutos, o Vasco teve oportunidades, muitas finalizações, mas não conseguiu balançar as redes, teve até ali uma chance com o Verratti, que a bola bateu na trave. Só que foi um primeiro tempo com muitas dificuldades, praticamente ataque contra defesa, o Vasco não conseguia construir nenhuma jogada, o time que precisa ainda, né, de jogadores de velocidade, e com isso o Carille vem inclusive usando o jovem Zuccarello. Ele inclusive nessa partida ali no primeiro tempo acabou cometendo pênalti no Plata, até baixou a cabeça, saiu, não reclamou naquele momento. Na segunda etapa até o Carille mudou o jovem de posição, fez um deslocamento ali dentro de campo, mas o Vasco não conseguiu um bom resultado aqui no Maracanã. O Pedro Henrique Torres já trouxe que teve aquele princípio de confusão, aquelas discussões dentro de campo. Que bom que a confusão não se alongou, como no clássico do meio da semana entre o Flamengo e Botafogo, mas aí o Wesley se desentendeu com o Payet, com os jogadores do Vasco. O Payet acabou fazendo falta no atleta do Flamengo. E aí naquele momento também os torcedores vascaínos, já bem revoltados com o resultado, indignados, tentaram invadir, mas a torcida acabou controlada pela polícia presente aqui no Maracanã. O Vasco está em quarto lugar na tabela de classificação com 14 pontos, mas pode deixar o G4 ainda nessa rodada. E o próximo jogo é um clássico contra o Botafogo em São Januário no próximo final de semana. E na terça-feira tem um jogo decisivo também, só que aí pela Copa do Brasil, primeira fase da competição, o Vasco enfrenta o União Rondonópolis, e aí mais uma partida importante para o Vasco, porque precisa da vitória para avançar. Em caso de empate, a decisão, então, essa busca da vaga será nos pênaltis. Então, situação complicada do
time, torcida vaiou a equipe, principalmente depois do primeiro tempo. Na segunda etapa teve até aquela reação, mas o Vasco com as substituições também não chegou perto das substituições do Flamengo e sai daqui com essa derrota do Maracanã e nessa semana importante e decisiva. Gláucia. Boa, Beta, obrigada. Boa sequência de trabalho aí para você também. A gente segue acompanhando com a nossa turma lá no Maracanã para trazer as coletivas, o pós-jogo também, ouvir os personagens deste Flamengo e Vasco. Situação complicada essa do Vasco, já pontuávamos, né? Meio de semana tem Copa do Brasil, no final de semana outro clássico e dá-lhe pressão para cima desse trabalho do Carille. Para a gente arrematar, enquanto aguardamos lá também mais repercute direto do Maracanã, a gente tem o lance aí da lesão do Michael, que o Pedro Torre trouxe para a gente, né, Calçade? Como também vai tendo que administrar essa questão, o Felipe Luiz. Início de temporada, com esse futebol tão intenso que ele gosta, né? E jogar com mais intensidade, ainda mais caras como o Michael, né? Isso acaba pesando mais também. É um jogador que vive, é um jogador de velocidade, né? A gente viu mesmo na jogada uma bola longa, uma diagonal, uma bola maravilhosa para o atacante. E no momento de aceleração, ele leva a mão à coxa. Quer dizer, o grau dessa contusão nós vamos saber ao longo da semana. Não dá, nem o departamento médico consegue ser preciso sem um exame mais apurado. Mas por quanto tempo perder um jogador como... Porque ele é muito importante. Aí você vai somando contusões da equipe. A gente não pode esquecer que o Flamengo já tem um grande problema para resolver, que é a ausência do Pedro por muito tempo. Sim. Né? E o Pedro é um jogador que não existe ninguém que jogue um futebol parecido ao dele dentro do Flamengo. Então, assim, muda completamente a equipe. O que será o Flamengo do Felipe Luiz quando tiver o Pedro? Vai ser diferente. O Bruno Henrique, adaptado ali, eu acho que ele vai bem, mas não é o Pedro. Então, agora é o Michael. Já foi o Cebolinha. Então, é preciso tomar um pouquinho de cuidado nesse início. Aí depende, para saber exatamente o que está acontecendo, qual foi a orientação do início de temporada, o tipo de preparação, se é uma coincidência, casual, ou se é em função de um caminho adotado, né? Tem jogadores com contusão muscular e isso é muito perigoso, porque às vezes o jogador pode ficar 2, 3 meses fora, dependendo do grau da lesão. Mas nada como um bom banco de reservas. No momento que o Vasco, o Carille vai usar o banco, o time pode cair de rendimento, naturalmente cai. Sim. É difícil melhorar. Porque você não vai encontrar no banco do Vasco uma competição com os titulares e falar assim, isso aqui está pedindo passagem, né? Vai ser o novo titular. No Flamengo, você chega a ter 3 caras para a mesma posição. Né? E tem 3 laterais, né? Os esquerdos estão todos contundidos. Joga o Varela na lateral esquerda. E o Carille também sofre um pouquinho com isso, o povo ainda muito abaixo também fisicamente. Vamos ver essa confusão no final do jogo, ou sururu, como o Pedro Henrique Torre muito bem definiu. Mais um clássico carioca terminando com confusão. O Wesley ali, vem Coutinho, Verratti, empurra. Depois também nas arquibancadas a Roberta Barroso muito bem pontuou, o torcedor do Vasco já de cabeça cheia aí perdendo o clássico, também houve confusão ali nas arquibancadas, enfim. Mas algo mais... Falar que uma confusão é tranquila é difícil, né, Calçade? Mas diferente, níveis. O comparativo com o que foi entre o Botafogo é diferente. E depois teve uma tentativa de invasão de campo, né? É preciso tomar muito cuidado com o que acontece dentro de campo, porque o campo não está imune a uma reação da arquibancada. E a reação você não controla. Pode ser algo gravíssimo. Eu costumo dizer, para mim é algo que eu não negocio no futebol. Você pode fazer tudo o que você quiser, pode, tem lá seus limites. Mas se você fizer quando está perdendo, eu aceito também. Então, se você quer dar uma chaleira, faz quando está perdendo. Se você quer passar o pé em cima da bola, faça perdendo. Você quer dar uma lambreta, dê perdendo. Se todo esse arsenal seu só é utilizado quando você está ganhando o adversário e é para humilhá-lo, aí acontece. Porque é da natureza do futebol brasileiro que não basta superar o adversário. Você tem que humilhá-lo.
né? A humilhação ela é necessária. Futebol brasileiro, e tanto que alguns jogadores brasileiros, quando vão para o exterior, têm uma dificuldade de se adaptar, porque esse tipo de coisa, essa situação, ela não é aceita. Então o Wesley tem uma fila de equipes europeias aí de olho nele, e o Flamengo está segurando, que sabe que o preço pode subir muito. Tem um Mundial de Clubes, imagina na grande vitrine do futebol mundial, né, com aquelas equipes com muito poder de investimento, todas ali próximas do jogador. Então ele pode render muito dinheiro para o Flamengo. O Flamengo está certo nesse ponto. Agora, se ele for para uma equipe na Inglaterra, esse tipo de que tem, os times ingleses estão de olho nele, esse tipo de situação de passar o pé, de dar uma chaleirinha e tal, não é aceita. Então o jogador poderia pensar em como eu me preparo para o grande cenário do futebol mundial, se for o sonho dele. Se não for, tudo bem. Agora, Gláucia, quando está perdendo, você tem a mesma reação, está tudo certo. Você só tem isso aqui quando está ganhando. Aí eu lamento profundamente, que eu não acho legal. O torcedor acha lindo, magnífico, mas se aquela invasão ocorre e começa uma briga generalizada, foi uma jogada desnecessária que gerou. E aí, entra na conta de quem isso? Né? Muito bem, cara. Fiquei aqui na minha quietinho, né? Só observando aí os comentários do Paulo Calçade, analisando o que foi Flamengo e Vasco. Temos aqui o ranking de atuação. Vamos ver agora quem foi o melhor e quem foi o menos melhor, né? Porque no Flamengo todo mundo foi bem, certo? Atuações, BH e Cebolinha decidem o clássico em boa atuação coletiva do Flamengo. Vamos ver aqui as notas. Vamos lá, galera. Ranking de atuação, Rossi 7.4, né? Fiz a primeira defesa e única defesa aos 5 minutos do segundo tempo. Praticamente um espectador no jogo. Não teve trabalho, porque a nossa defesa é sólida. Wesley, a maior nota. Wesley, pra mim, o melhor jogador em campo, hein? Pra mim e pra muitos, né? Bom primeiro tempo, mantendo em alta as recentes atuações, avançou bem, deu um bom cruzamento para Arrascaeta desperdiçar a chance, bem no começo do jogo, lembra? Flutuou bastante pelo meio, foi um dos melhores em campo, deu um bom chute para a defesa difícil de Léo Jardim. E mais, hein, cara, ele deu assistência ali pro Cebolinha. Ele pega a bola no meio do campo e leva até o ataque e distribui ali, né, aquela linda assistência ali pro Cebolinha, né? Danilo 8.5, joga demais, joga fácil. Eu falei, né, cara? Todo mundo não, perdão. Muita gente aí desconfiada, será que o Danilo vai dar certo? Na seleção não tá jogando bem. E eu falava, gente, o Danilo aqui no Brasil, no Flamengo vai jogar fácil. O cara é diferenciado, tem um passe refinado. E não deu outra. Olha aí, 8.5 foi muito bem no jogo, né? Joga muito. Léo Pereira, 7.7. Vai ser difícil escolher, hein, cara? Quem serão os zagueiros titulares, hein? O Felipe Luiz ontem na entrevista falou que os três podem jogar juntos, tá? Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo. Então tá aí. Tarefa complicada do Felipe Luiz, né? Uma dor de cabeça boa, né? 7.7 para Léo Pereira, que joga muito. Varela voltou com tudo, tá jogando bem. Felipe Luiz é diferenciado, né? Ele tá recuperando Varela, recuperou ali o Alan, né? Que tá jogando bem também. Varela 7.9, jogou muito bem improvisado de lateral esquerda, cara. É isso aí. E ele fez mais um jogo sem comprometer, né? Atuou bem ao lado de Michael e participou da jogada do gol no lado de Plata. Que cruzamento, hein, meus amigos? Léo Ortiz 8.0, jogou pouco mais de 20 minutos e aumentou a qualidade na zaga rubro-negra, deu um gás nas saídas de bola. Joga muito. Sem comentários. Everton Araújo 6.4. Daí se você pegar assim, quem que foi o menos... quem que jogou menos bola? Você pode pegar o Everton Araújo, que jogou menos bola. Só que olha a nota. 6.4. É muita qualidade, né, galera? Alan, 6.9. Já falei do Alan, tá jogando bem também. Eric Pulgar, 8.1. Joga muita bola, cara. O que falar desse meio-campo nosso? Arrascaeta, 7.0. Luiz Araújo, 7.7. Que passe que o Luiz Araújo acertou ali naquela bola enfiada pro Michael, né? Na hora que ele sente a lesão, né? Que passe foi aquele, cara? Você é louco, a bola cruzou o campo inteiro e caiu no pé do Michael. Que visão de jogo tem o Luiz Araújo. Plata, 7.9.
O Plata que sofreu o pênalti e o Bruno Henrique converteu, né? Tá aí 7.9, joga muito também. Bruno Henrique 8.4. Que falar do nosso BH, rei dos clássicos, pai do Botafogo, pai do Vasco. Daqui a pouco vai ser pai de mais alguém aí. Matheus Gonçalves, se é que já não é pai de mais alguém, né? Matheus Gonçalves, 6.8, entrou no segundo tempo. Michael 7.5, fez um bom jogo, movimentou bem no ataque, começou arriscando bem pelo lado esquerdo, fez um cruzamento no gol no lado de Plata, participou menos no segundo tempo porque o Flamengo diminuiu o ritmo, né? Mas quando o time chegou foi bem pelo lado esquerdo. Deixou o gramado com dores na posterior da coxa esquerda, infelizmente. Tomara que ele volte rápido, cara. Só que essa lesão dele, no ano passado ele teve. Assim que ele chegou no Flamengo, ele jogou 2 jogos e teve a lesão, né? Ele ficou 2 meses fora. Tomara que agora ele volte em 1 mês, cara. 1 mês tá bom. Everton Cebolinha, 8.6, arriscou um bom chute, mas a bola parou na defesa do Vasco. Fez um golaço em um chute de fora da área para garantir a vitória do Flamengo. Jogou muita bola, né? Entrou e resolveu. Felipe Luiz, 9.4, meu Deus, que homem. Que técnico. Nós temos um técnico que ninguém tem no Brasil, galera. Temos o melhor técnico do Brasil. Pode comemorar. Felipe Luiz será técnico europeu, será técnico de time europeu, cara. Será técnico de seleção brasileira. A carreira do Felipe Luiz será meteórica. Será uma revolução no futebol brasileiro. Esse cara vai fazer muita história no Flamengo e também fora do Flamengo, na Europa, na seleção brasileira. Eu aposto. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, cara. Esse cara é especial. Esse cara é o predestinado, né? Predestinado, cara. Eu posso estar falando muita groselha às vezes, mas eu vejo que o Felipe Luiz no futuro, ele vai ser um dos maiores treinadores do Brasil e do mundo, cara. Pela capacidade que ele tem. Ele é muito capacitado, ele é muito bom. É isso, galera. Deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.